A temporada de captura de abelha sem ferrão desse ano já está começando. Essa é a sua oportunidade de iniciar sua criação segura dessas abelhas super dóceis e incrivelmente produtivas aí na sua própria casa. E isso tudo sem ter que investir dinheiro comprando colônias. E diferente da maioria das capturas, nesse vídeo eu tenho a missão de te mostrar uma técnica simples, porém muito eficiente para captura de jataís, mirins, iraís e muitas outras espécies de abelhas de pequeno porte. Tudo isso diretamente nas caixas para captura. Mas antes de mais nada, editor, por favor, roda a vinheta. E para começar esse vídeo, eu gostaria de responder uma das principais perguntas que me fazem quando eu falo de captura diretamente na caixa racional. Mas Gabriel, por que capturar direto na caixa e não utilizar uma isca PET, por exemplo, para ter as capturas? Bom, existem dois principais motivos para a gente capturar direto na caixa. Primeiro, a captura direto na caixa te isenta de ter que fazer o manejo de transferência, de ter que retirar a colônia de uma isca PET e transferir para uma caixa racional. A colônia capturada direto na caixa, se for a caixa do tamanho adequado, ela já vai estar no local ideal para o seu desenvolvimento e não vai ter a necessidade de ser transferida para um local correto, afinal, ela já vai estar no local correto. Por isso que, inclusive, um dos principais modelos para construção aí dessas caixas iscas para captura de abelha sem ferrão é justamente essas caixas aqui, ó, as caixas modelo ímpar. São essas caixas modulares que tem essas divisórias principais entre ninho, sobreninho e melgueira. E com isso permitindo o bom desenvolvimento dessa colônia direto na caixa sem ter que transferir. Esse é um dos principais benefícios, inclusive, de se capturar suas colônias de abelha sem ferrão diretamente nas caixas iscas. E o segundo motivo é que a caixa isca para captura facilita a captura de algumas espécies de abelha sem ferrão que dependem desse material, da madeira, o material natural de nidificação da grande maioria das abelhas nativas sem ferrão para a construção dos seus ninhos. Portanto, quando a gente oferece uma caixa para captura, além de estar oferecendo, depois que vocês assistirem esse vídeo e entenderem quais são os tamanhos ideais, o oco do tamanho ideal para a construção do ninho da espécie que você quer capturar, você vai estar oferecendo também um material natural que as abelhas escoteiras, que são as que saem da colônia em busca de um novo oco para construção de ninho, estão buscando para eleger ali o oco ideal para receber então essa enxameação, essa nova colônia, que é justamente a madeira. Por isso as caixas para captura, elas são também muito indicadas para a gente construir e ter algumas capturas de abelhas nativas sem ferrão. Afinal, tem algumas espécies que dão muito mais preferência para elas do que para as iscas PET, por exemplo. E agora que você entendeu isso, sem mais delongas, vamos passar para o passo a passo da montagem da nossa caixa isca para captura de abelhas nativas sem ferrão. Agora eu vou lá dentro para minha mesa para mostrar para você os materiais necessários para você preparar uma dessa daqui, ó, para capturar suas próprias colônias de abelhas nativas ainda nessa temporada. Vamos junto! A primeira coisa, antes da gente passar para o passo a passo da montagem da nossa caixa isca para captura de abelhas sem ferrão, é entender os materiais que vão ser necessários para essa montagem. Eu vou começar falando um a um desses materiais para vocês encontrarem por aí também. Primeira coisa, uma caixa para ser utilizada como isca. Com relação ao material da caixa, o tamanho interno da caixa que a gente vai utilizar, eu vou explicar para vocês ainda nesse vídeo, tá? Não precisa ser necessariamente uma caixa de madeira e não precisa ser necessariamente uma caixa de 15 por 15 como essa que a gente está utilizando, tá bom? Mas, se você tiver disponibilidade de caixinhas próprias para criação de abelha sem ferrão, já adianto para vocês que essas aqui são as melhores, as que dão o melhor resultado nas capturas. Nós vamos utilizar também um pouquinho de ceramista, que eu tenho 4 folhas, né, que elas vêm em envelopinho aqui, 4 folhas de ceramista lá da nossa loja online, a Empório Ama, uma ceramista de extrema qualidade, que tem 50% de cerame de abelhas nativas sem ferrão. E além da ceramista, a gente vai precisar também de um atrativo de qualidade. No caso, estamos usando o atrativo da Empório Ama, o atrativo do Abelhando Mundo Afora. Um atrativo misto feito com 6 diferentes materiais de 6 diferentes gêneros de abelhas nativas sem ferrão na composição dele, tornando ele um atrativo irresistível para captura de abelhas nativas e extremamente concentrado, mantendo um odor por mais de um mês na sua isca ou na sua caixa isca para captura de abelha sem ferrão. Além do atrativo, a gente vai utilizar também, ó, um funilzinho de garrafa PET. Lembrando que esse furo precisa estar feito no funil, tá? Esse furinho aqui vai ser muito importante no momento da construção da caixa isca, vocês vão entender o porquê. Além do funil, eu vou usar aqui também uma cola de contato
conhecida popularmente no Brasil como Super Bonder. Aqui eu estou utilizando uma outra marca, mas tem a mesma função. Vou utilizar também uma fita durex, pode ser durex da larga, durex fino, ou até mesmo fita crepe dessas utilizadas para vedar as frestas em caixas de abelha sem ferrão, que também vai servir. Vou utilizar um saco plástico preto. Lembrando, o saco preto que você vai utilizar, ele tem que ser igual ou maior do que o tamanho da sua caixa isca, porque a função desse saco preto é fazer o envelopamento da caixa isca, como essa caixinha aqui que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? E além do saco preto, eu vou utilizar também alguns materiais que vão ser importantes na construção da nossa caixa isca, como uma tesoura e uma ferramenta para grudar a cera no fundo da caixa isca. Dito isso, encerramos os materiais e podemos partir então para o passo a passo da montagem da caixa isca. O primeiro passo da montagem da sua caixa isca para captura de abelha sem ferrão é justamente a escolha do tipo de caixa que você vai utilizar na construção da sua caixa isca. Mas Gabriel, por que isso é importante? Bom, como eu disse para vocês no começo desse vídeo, o tipo de caixa influencia e muito a visita ou a permanência das abelhas nativas sem ferrão dentro da caixa que a gente vai utilizar. E isso muda conforme o material, por exemplo, que a gente está oferecendo para essa captura. Eu vejo muitas caixas iscas de isopor, muitas caixas iscas de papelão que tem sim um bom resultado, mas que não chegam perto do resultado das caixas iscas de madeira para captura de colônias de abelha sem ferrão. Portanto, na escolha do tipo de caixa isca, eu sempre aconselho, tanto aos alunos quanto às pessoas que, por exemplo, adquirem o manual de captura de abelha sem ferrão, nosso livro completo sobre capturas de sucesso, que o material da madeira, madeira em si, é o material mais buscado e também o mais aceito, o mais escolhido para a construção de ninho pelas abelhas nativas sem ferrão, justamente porque tradicionalmente esses insetos buscam nos troncos de árvores os ocos para a construção dos seus ninhos. Então, se a gente oferece um oco de um volume correto e oferece o material natural que as abelhas estão procurando para a construção do seu ninho, você entende que a gente vai ter uma chance maior de ter uma captura de fato firmada na nossa caixa isca? Por isso que, no caso do tipo de caixa isca, o que a gente vai utilizar aqui nessa aula de hoje e o que eu mais aconselho que seja utilizado é justamente a caixa isca de madeira. E o segundo passo no preparo da nossa caixa isca para captura de abelha sem ferrão é justamente escolher o tamanho da caixa isca que vai ser utilizada. Essa daqui é um ninho de uma caixa modelo IMPA. A caixa modelo IMPA é essa caixa modular aqui, ó, que normalmente vem com ninho sobre ninho e a melgueira. No caso da caixa IMPA, a estrutura que a gente utiliza para captura é somente a estrutura do ninho, que ela já tem o tamanho necessário aqui para a instalação de uma colônia de abelha sem ferrão, tá? Essa caixinha aqui em si, ela tem 15 por 15 de espaço interno, que é a medida de tamanho das caixas modelo IMPA, que são caixas quadradas no seu interior. Então a gente tem normalmente o modelo 12 por 12, que é uma caixa menorzinha para jataí, para mirim e também para iraí, a caixa 15 por 15 para manduri e mandaçaia e a caixa 18 por 18, usada para as criações de urussus, escaptotrigonas, abelhas com grande população ou um tamanho mais avantajado. E esses tamanhos usados na criação, eles também podem ser utilizados aqui para as capturas. Então as caixas 12 por 12, elas são mais aconselhadas para as abelhas de pequeno porte, como jataí, mirim e iraí. As caixas 15 por 15 como essa, são as caixas médias, tanto as abelhas de pequeno porte, que também podem construir ninho aqui, quanto abelhas um pouco maiores, como manduri e mandaçaia. E as 18 por 18 vai filtrar um pouco mais as abelhas de grande porte ou grande população, que precisam de um pouco mais de espaço, como as escaptotrigonas, tubuna, mandaguari preta, mandaguari amarela, e também algumas melíponas, como urussu, mandaçaia também e manduri, tá? Então esses são os três principais tamanhos que você pode utilizar na construção das suas caixas iscas. Lembrando, se você for utilizar um outro modelo de caixa racional de criação de abelha sem ferrão para a construção da caixa IMPA, leve em consideração a quantidade de volume interno dessa caixa. Então, se for uma caixa baú, por exemplo, uma caixa retangular com tamanho interno integrado, calcule mais ou menos o volume que você utilizaria na isca PET para captura da espécie que você quer e passe esse volume para a caixa que você está utilizando. Então, se você quer capturar uma jataí, por exemplo, que é capturada em iscas de 2 litros, 3 litros, então você vai pegar uma caixa que tenha 2 ou 3 litros de volume no seu interior e utilizar essa caixa para a construção da caixa isca. Se for uma bugia que captura em 6 litros, você vai pegar uma caixa que tenha 6 litros no seu interior para instalação e captura justamente da bugia na caixa isca. E vai seguindo esse padrão para a escolha do tamanho ideal da caixa para utilizar para a captura da espécie que você quer, que é justamente as que estão correndo aí na sua região. Entendido isso, sabendo que essa é a caixa modelo que a gente vai utilizar para preparo da nossa caixa isca,
chegou a hora de começar a preparar o interior dela para receber as capturas. Vamos junto! O terceiro passo na construção da caixa isca para captura de abelhas sem ferrão é o preparo do suporte para o ninho das abelhas nativas sem ferrão. Por que é importante o preparo desse suporte para ninho? Esse suporte aqui é o que vai incentivar a permanência da colônia que vai ser enxameada nessa caixa aqui. Então, quando a abelha escoteira chega e verifica que esse suporte está pré-construído nessa caixa de madeira, nesse ambiente, ela tem uma tendência maior a escolher essa caixa para construir a sua colônia, justamente por ter aqui essa estrutura base inicial construída. Essa estrutura ela vai servir como um apoio para a construção das primeiras estruturas de cria do ninho. Essa daqui é considerada uma das estruturas primordiais da construção do ninho das abelhas nativas sem ferrão, que é justamente o suporte, né, para as estruturas de cria das abelhas, as primeiras células de cria, os primeiros potes de alimento, todas essas construções, elas partem de um início que é justamente fixado aqui no fundo da colônia. Então, quando a gente oferece já esse círculo fixado aqui no fundo da colônia, a gente já oferece as condições iniciais para a construção das primeiras estruturas do ninho e também os materiais iniciais, justamente porque esse círculo aqui é feito com a ceramista, né? Justamente aquela ceramista que eu falei lá da Empório Ama, que tem 50% de cerume na sua composição. E é uma ceramista irresistível para as abelhas nativas sem ferrão. Elas utilizam essa cera e essa estrutura, então, para iniciar as construções do ninho. Então, como é que a gente faz para construir essa estrutura aqui? É muito simples, ó. Você vai precisar de 2 folhinhas de cera como essa, vai dobrar essas 2 folhinhas de cera formando um filete. As duas têm que ser dobradas nesse formato, tá? Depois de formar esse filete, você pode grudar ou esmagando, né, amassando uma com a outra aqui com a mão mesmo, ou derretendo e unindo uma a outra, formando este círculo. Formado o círculo, você pode esquentar aqui essa parte traseira dele e com a cera derretida, grudando aqui no fundo, ó, deixando ele fixo dessa forma. É importante que o círculo esteja fixo aqui no fundo para que ele não acabe soltando na hora de grudar o atrativo. Feito isso e colocado aqui no fundo da caixa dessa forma aqui, a gente já pode partir então para o próximo passo. O quarto passo no preparo da nossa caixa isca para captura de abelha sem ferrão é justamente o preparo da entrada dessa caixa isca. Eu vou utilizar esse funilzinho que vocês viram com furo aqui, lembra que eu falei que o furo era importante? Para preparar a entrada da nossa caixa isca. Por que é importante preparar a entrada, que vai ficar dessa forma aqui mais ou menos, ó, com um funil de garrafa PET? Bom, esse funil aqui, além de permitir as construções nas estruturas do pito de entrada aqui nessa parte interior, ele também vai proteger essa colônia contra a chegada de inimigos naturais. E os principais inimigos naturais que podem acabar inclusive colonizando essa caixa antes mesmo da abelha chegar são aranhas, formigas, as lagartixas podem chegar até que a entrada da colônia acabar consumindo aí algumas abelhas. Tudo isso gera prejuízo para a colônia que vai estar aqui. Então esse funil, ele vai servir como uma armadilha, um obstáculo para impedir que as formigas, as aranhas ou até mesmo as lagartixas consigam chegar até a entrada da colônia e consumir alguma abelha ou entrar nessa caixa e colonizar essa caixa antes que uma colônia de abelha chegue nela para conseguir colonizá-la, tá? Então, o primeiro passo da construção desse funil de entrada protetor é justamente fixar ele aqui na entrada da colônia. Então, eu vou pegar a tampinha que já está furada, tá? O furo tem a milimetragem certinha aqui da caixa. E eu vou colar essa tampinha aqui, ó, com a Super Bonder, né? A cola de contato que eu mostrei para vocês nos materiais dessa aula aqui. É muito simples. E é muito rápido também, é só passar essa cola de contato aqui em volta da tampinha e fixar essa tampinha aqui, tomando muito cuidado para não acabar tampando a entrada da caixa. A gente precisa ficar segurando por alguns segundos e depois de colado a gente pode dar prosseguimento na construção dessa caixa. Bom, depois de já fixo então aqui, ó, a nossa entradinha já está bem fixa aqui na caixa, a gente vai partir então para o próximo passo da construção da caixa isca, que é justamente a colocação do atrativo. Mais uma vez, o atrativo precisa ser um atrativo de qualidade. Utilize um atrativo misto. Os atrativos específicos das espécies, eles não têm um efeito muito diferente desse atrativo misto aqui, salvo raras exceções como a borá, por exemplo. Então, o mais indicado mesmo, para você não ter que ficar gastando fortunas comprando vários tipos de atrativos diferentes, é apostar em um bom atrativo misto que vai manter o odor por mais tempo na colônia e que tenha na sua composição, como tem aqui do lado da atrativo da Empório Ama, vários materiais de vários diferentes gêneros de abelhas nativas sem ferrão, aumentando aí o leque de eficiência de captura desse atrativo aqui, tá? Então, ó, vamos abrir aqui o atrativo da Empório Ama. A gente vai colocar o atrativo
aqui dentro desse círculo que a gente construiu, tá? Vamos aplicar aqui dentro do círculo, um pouco próximo da entrada aqui, ó. E também pelo pito de entrada aqui, por essa tampinha que a gente construiu, tá? Colocando ele aqui por dentro, ó. Aí. Tendo feito isso, o atrativo ele vai ficar tanto aqui na entrada quanto na parte interna da caixa e o odor dele vai acabar se espalhando por toda essa caixa aqui. Aplicado o atrativo, a gente pode então fechar essa colônia, que vai ser colocado somente aqui o ninho, né? Então a gente já pode fazer o fechamento dessa colônia com a fita durex. Importante fazer essa fixação aqui para que essa caixa não acabe abrindo a tampa ou a tampa soltando durante o momento da instalação ou depois no momento da captura. Porque isso pode prejudicar bastante o desenvolvimento das colônias de abelha sem ferrão que vão nidificar nessas caixas, tá? Vou fazer aqui, vou passar dos dois lados. Bom, depois de fixado, ó, a tampa tá bem firme. Não se mexe, não abre. O interior da nossa caixa isca está pronto e a gente pode agora partir para a parte externa dessa caixa isca. Tendo em vista que a caixa isca é uma caixa de madeira, a gente teria que ter cuidados na hora da instalação, colocando telhado ou alguma estrutura para proteger essa caixa contra a chuva. Afinal, a madeira acaba impregnando a água, absorvendo a água e o interior dessa caixa ficaria muito molhado, impedindo ou dificultando muito uma captura e caso uma colônia já tenha sido instalada na caixa, prejudicando o desenvolvimento dessa colônia. Então o que a gente vai fazer é utilizar esse saco plástico preto aqui, ó, para envelopar a caixa como se fosse justamente uma isca PET. A gente vai então abrir o saco plástico aqui na mesa, vamos colocar a caixa aqui dentro desse saco plástico e fechar o saco plástico aqui em cima da caixa, tá? A fixação desse saco aqui pode ser feita com a fita durex mesmo, deixando esse material aqui bem fixo para não acabar entrando nenhuma água aqui dentro. Bom, tendo fixado então o saco plástico, ó, a nossa caixa isca está praticamente pronta. Vai faltar apenas a estrutura de entrada. E para fazer essa estrutura de entrada, a única coisa que a gente vai fazer para preservar aí, ó, uma boa proteção contra a umidade e contra a chuva, é fazer um furinho aqui, ó, na parte do pito de entrada, onde está aquela nossa tampinha de garrafa PET. E conectar rosqueado aqui, ó, o funil, justamente o resto da garrafa PET. Feito isso, a nossa caixa isca para captura de abelha sem ferrão está prontíssima. Lembrando que você pode também optar por não colocar o plástico preto e instalar a sua caixa isca para captura somente na madeira, tomando os cuidados para proteger essa caixa contra a chuva ou sol direto batendo nas laterais ou na parte de cima da sua caixa isca. Isso pode prejudicar o desenvolvimento dessa colônia. Bom, agora que você já sabe como preparar a sua caixa isca para captura de abelha sem ferrão, eu preciso te avisar, a temporada de captura já está chegando. Você está preparado para fazer as suas capturas de sucesso de várias espécies de abelha sem ferrão de forma legal? Ou você sente que as suas iscas ainda estão muito fracas e as capturas difíceis de acontecer? Esse modelo que eu te mostrei aqui é um modelo só, de um tamanho só, um tipo de isca para capturar algumas espécies de abelha sem ferrão. Mas existem muitas variáveis, muitos modelos, iscas PET, caixas iscas, iscas enterradas, modelos diferentes de entradas, modelos diferentes de instalação, tamanhos de iscas PET, formatos das garrafas ou das caixas que são utilizadas, altura de instalação, tudo isso muda de acordo com a espécie que você quer capturar. E entender isso é colocar a ciência e a matemática das capturas de sucesso para trabalhar a seu favor. E se você quer aprender a dominar as capturas de sucesso, eu tenho uma solução para você. O Manual de Captura de Abelha Sem Ferrão, o mais novo e-book do Projeto Abelhando Mundo Afora, escrito inteiramente por mim, baseado nas pesquisas científicas, na ciência, na matemática por trás da bionomia de nidificação de centenas de espécies de abelha sem ferrão, traduzido e colocado neste e-book de mais de 140 páginas de forma simples,
melhores, com conteúdo verdadeiramente aplicável por qualquer pessoa, qualquer meliponicultor de qualquer idade, em qualquer lugar do Brasil que queira capturar de fato com sucesso inúmeras espécies de abelha sem ferrão e dezenas de iscas diferentes. Dentro do Manual de Abelha Sem Ferrão você tem o conteúdo completo, baseado no método AMA, para você poder capturar com sucesso e eficiência qualquer espécie de abelha sem ferrão que esteja ocorrendo na sua região. Você vai aprender desde a base do conteúdo necessário para ter suas capturas de sucesso, até a parte da construção e instalação da sua isca e tudo que envolve esse universo fantástico e muito produtivo das capturas de abelhas nativas sem ferrão. Com o Manual de Captura em mãos, você vai passar de um meliponicultor que só tem iscas frustradas capturando aranhas, formigas, não capturando nada, que passam meses e anos na mata, em vários lugares diferentes sem resultado, para um meliponicultor que instala poucas iscas e tem resultados de sucesso, porque faz uma instalação estratégica, conseguindo capturar qualquer espécie de abelha sem ferrão que ele queira capturar que esteja ocorrendo na região dele. Tudo com base no conhecimento estratégico que o manual vai trazer para você. E para você conhecer mais sobre o Manual de Captura de Abelha Sem Ferrão, entender tudo o que você vai receber nele e adquirir o seu próprio manual para mudar de uma vez por todas os seus resultados com as suas capturas e aproveitar 100% dessa temporada que está começando agora, que vai ser uma das mais produtivas de todas, é só clicar no link que está junto com esse vídeo aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para uma página onde vai ler todas as informações sobre o manual e vai estar seguro para realizar então a compra do seu próprio Manual de Captura de Abelha Sem Ferrão. Lembrando, tá com preço especial de lançamento, hein? Então aproveite. Bom, e agora que você então já entendeu o passo a passo para preparo da sua caixa isca de sucesso, é só unir isso com os conhecimentos da instalação estratégica, não só de caixa isca, mas também das iscas PET que eu vou passar para você dentro do manual de captura e pronto! Você vai ver as suas capturas acontecendo em um tempo recorde e de espécies raras. Se você gostou desse vídeo e desse conteúdo que eu apresentei para você hoje, por favor, deixa o seu like para mostrar pra gente que você tá gostando e também se inscreva no canal para acompanhar cada vez mais vídeos como esse. Um grande abraço do maior abelhudo de todos, eu te vejo em próximos vídeos aqui no canal Abelhando Mundo Afora e também lá dentro do Manual de Captura para te mostrar toda a ciência matemática por trás das iscas de sucesso, as iscas que capturam mais. Um grande abraço e fui!